O mundo visto do céu. Chegando. Lago Maggiore para as Cataratas do Reno. Nossa viagem começa na fronteira da Suíça com a Itália às margens do Lago Maggiore. De lá, voamos para o norte, passando por castelos antigos e vilarejos medievais. Nos levará ao Paço de São Bernardino pelos Altos Alpes suíços. Em seguida, atravessamos a fronteira para o menor e mais rico país da Europa, Liechtenstein, visitando a capital Vaduz, antes de voltarmos ao território suíço. A noroeste está a grande cidade medieval de St. Gallen, uma mistura fascinante de herança antiga e modernidade. Seguimos o rio Reno até a cidade de Schaffhausen, que há séculos serve de parada para comerciantes ao longo do rio, antes de finalmente terminar a nossa jornada nas grandiosas cataratas do Reno, as maiores cataratas da Europa. As águas densas e profundas do Lago Maggiore inspiram muitos escritores ao longo dos séculos. Entre eles, Ernest Hemingway, que falou de dois amantes fugindo de barco dando adeus às armas. Do lado leste fica Bellinzona, um portão de entrada estratégico para os Alpes. Foi um local de disputas entre a Itália e a Suíça durante séculos. Esta constante luta por poder resultou nestes castelos e torres de observação que agora marcam as encostas das montanhas. O mais marcante é o Castelo de Montebello, erguido sobre esta colina no século XIII. Reconhecendo sua importância, já que controlava esta passagem através dos Alpes, os duques de Milão fortaleceram ainda mais o castelo cerca de 200 anos mais tarde. O local é marcado por muitos contos e mistérios, como a história de Gwendolen, filha albina de um senhor feudal que um dia desapareceu enquanto brincava perto do castelo. Diz a lenda que a voz da menina ainda pode ser ouvida sussurrando nas florestas próximas. Há também o Castelo Grande, localizado no Monte Rochoso mais baixo, que tem sido habitado desde 4000 a.C. Antiga fortaleza da cidade, o castelo é central e intimidador, e seus muros acompanham o relevo natural do terreno rochoso. Nos tempos medievais, dizia-se que o Castelo Grande nunca poderia ser tomado por ser tão bem protegido e fortificado. E embora ele nunca tenha sido destruído por exércitos, um deslizamento de terra devastador em 1515 finalmente forçou suas paredes antigas a desabar. Localizado na mesma serra e com vista para Bellinzona, o castelo de Sasso Corbaro reforça a imagem da cidade como um povoado que esteve no centro de muitas lutas por poder. Foram os governantes medievais de Milão que construíram a formidável estrutura agora aninhada nas florestas do topo desta montanha, caindo em ruínas lentamente. A própria história da Suíça foi influenciada pelos Alpes, assim como a das pessoas que fizeram destes picos e vales o seu lar. E conforme seguimos adiante através das colinas sinuosas, nos deparamos com vilarejos pitorescos que uma vez serviram como paradas. Seguimos até a montanha vizinha e chegamos à igreja e ao castelo de Santa Maria, em Calanca, a cerca de 1000 metros acima do nível do mar.
A aldeia encantou o romancista inglês Samuel Butler, que em 1881 refletiu sobre a tarefa aparentemente impossível de construir uma igreja em tal altura. Butler também testemunhou o famoso degelo da primavera, resultando em inúmeras belas cachoeiras correndo para os vales alpinos vindas dos picos acima. Ele escreveu: "O quão tranquilo e cheio de repouso tudo parece ser. Não há poeira, nem brilho e quase nenhum som, exceto o das cachoeiras infalíveis." Com tal pano de fundo, não é de se admirar que estas colinas e florestas estão repletas de mitos antigos. Na verdade, conta-se às crianças locais sobre os barbegatses, criaturas pequenas, peludas de barbas brancas como os gnomos, que passam o verão em cavernas até o inverno, quando eles aparecem para brincar na neve fofa. Com o avanço da tecnologia, os suíços encontraram meios de domar este terreno assustador, como prova o túnel de São Bernardino, que percorre 6 quilômetros através das montanhas. O relevo montanhoso e muitas vezes intransponível da Suíça acrescentou muito à cultura rica e variada do país, resultando em identidades regionais singulares e línguas distintas. Estradas como o Passo de São Bernardino proporcionam o intercâmbio cultural. Neste caso, entre as regiões de língua alemã e italiana do país, Graubünden e Ticino. Com uma elevação de mais de 2.000 metros em seu ponto mais alto, as estradas serpenteiam os Alpes suíços, seguindo um caminho que se tornou importante como o trajeto de mulas em 1400. Foi só no século XVIII que o rei da Sardenha financiou a construção de uma estrada como forma de proteger e melhorar o comércio na região. A versão moderna foi construída com muitas curvas fechadas, a fim de proporcionar uma subida mais suave para os viajantes. Apesar de tais medidas de segurança, o passo permanece fechado no inverno, e mesmo com bom tempo, algumas áreas da estrada ainda podem ser perigosas. Desde que os romanos começaram a circular pela área com mais frequência, tais serras já foram descritas como uma mistura de belíssimas, selvagens e ameaçadoras, propensas a quedas de rochas e enxurradas perigosas. Estes Alpes majestosos, contudo perigosos, estão enraizados na identidade nacional. Eles cobrem metade da área continental da Suíça, tornando-o um dos países mais montanhosos da Europa. E sendo pessoas engenhosas que são, os suíços tiraram vantagem de sua topografia única, criando hidrelétricas em seus muitos rios que geram coletivamente mais da metade da eletricidade do país. De fato, o elevado lago alpino Suffers foi criado por uma dessas barragens hidrelétricas. Picos de mais de 3.000 metros de altitude cercam os vales da região. Mitos e lendas locais, provenientes de um passado distante, falam de dragões e demônios. Nos vilarejos abaixo, festivais são dedicados a celebrar a majestade das montanhas e a subjugar quaisquer criaturas mágicas que possam viver aqui. No meio desta floresta acidentada está o castelo de Ortenstein. Localizado no topo de um penhasco vertiginoso, sua admirável construção tem data de meados do século XIII. Talvez o incidente mais notório na história do castelo refira-se ao desafortunado conde Andreas von Sonnenberg, que em 1500 provocou um tal de conde Félix, comentando sobre sua baixa estatura. Isso resultou no assassinato dramático de Andreas, esfaqueado e ferido à lança mais de 20 vezes por Félix e seus capangas, e depois jogado do topo do castelo penhasco abaixo. Menos macabro e um lugar que está mais associado ao bem-estar
é o Castelo Razons, situado sobre o rio Rittenheim, cujas águas são conhecidas por suas propriedades curativas e são usadas para tratar desde infecções na bexiga até o reumatismo. Agora desocupado, Razons é um dos muitos castelos da era feudal situados às margens do Reno e seus afluentes. Exércitos, no passado, aventuraram-se sobre o terreno íngreme para chegar a este castelo, que agora é facilmente acessado por um útil teleférico sobre o rio. Seguindo para o nordeste, chegamos ao pequeno país de Liechtenstein, e um dos menores do mundo, com uma população de apenas 40 mil. Cercados pelos Alpes e banhado pelo Reno, ele tem uma relação estreita com a Suíça. Mais adiante no vale, chegamos ao castelo de Gutenberg, reinando sobre a cidade de Balzers. Considerado por alguns como um local de culto pagão já desde o século III a.C., ele ainda tem ligações com a antiga tradição. Funkensonntag, literalmente fogo de domingo, é comemorado em todo Liechtenstein. No período que antecede a Páscoa, o povo da aldeia de Balzers usa este local para acender uma fogueira sobre a qual eles colocam uma efígie de uma bruxa carregada de fogos de artifício para simbolizar a morte do inverno. Apenas 8 quilômetros ao norte e aninhada entre as montanhas está a capital deste pequeno país, Vaduz. O país foi comprado em 1699 pela família Liechtenstein. E a família real bilionária ainda rege aqui hoje, administrando seus negócios desta pequena capital de apenas 5 mil pessoas. Conforme prosseguimos ao longo do Reno, encontramos pequenas aldeias isoladas espalhadas pela paisagem. No entanto, toda a população do país se reúne uma vez por ano para celebrar o dia de Liechtenstein nos jardins do castelo de Vaduz. Conforme o rio serpenteia através do vale, fazendas e vilarejos, seguimos para o oeste, atravessando os altos Alpes Appenzell e voltando para a Suíça. Muitas das fronteiras do país são definidas por essas dramáticas características geológicas. Desde a Idade Média, várias potências tentaram controlar esta paisagem montanhosa, mas a inacessibilidade acidentada do país tornou impossível para conquistadores impor o seu domínio duradouro. E como resultado, a própria existência da Suíça como país está intrinsecamente ligada a estes Alpes. Por 700 anos, cidadãos falando 4 línguas distintas e com culturas e tradições extremamente diferentes são regidos por um sistema equitativo e unificado de governo, e sempre foram capazes de suportar as pressões políticas do mundo exterior. Tudo graças a estes vastos e muitas vezes traiçoeiros vales e cordilheiras. Mas as montanhas são mais do que apenas as fronteiras naturais da Suíça. Elas são também a principal fonte de recreação do país. Durante o romantismo, os europeus se reuniam aqui para testemunhar a beleza singular da paisagem, e os turistas ainda veem hoje. Hotéis como este, o Weicher, situado a quase 1.500 metros de altitude, milhares de escaladores intrépidos que sobem e passam por estas montanhas a cada ano. Dizem na Suíça que quando alguém entra no distrito de Appenzell, deve atrasar o relógio 10 anos. Conhecida como uma das regiões mais tradicionais da Suíça, as pessoas aqui se atêm aos valores antigos. Esta mentalidade interioriana é considerada por alguns o que define o caráter suíço. A predisposição para o trabalho pesado, a organização e a apreciação profunda da natureza e da comunidade. No ponto onde o lago Untersee deságua no rio Reno, está a cidade de Stein am Rhein.
A cidade tem tido uma importância estratégica ao longo de sua história. Alega-se que a cidade foi bombardeada por engano pelas forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Foi o ataque mais violento que a Suíça já sofreu e muitas vidas foram perdidas. Desde então, as áreas danificadas foram restauradas e a nova arquitetura preservou o seu charme antigo. Embora a Suíça tenha se declarado neutra em ambas as guerras mundiais, foi por esta razão que atraiu bastante interesse como um lugar para a diplomacia, a espionagem e um local seguro para refugiados. Conseguindo sobreviver às duas guerras com relativamente poucos danos à infraestrutura e perda de vidas humanas, o país logo surgiu com uma das grandes potências bancárias da Europa. Nas redondezas da cidade está o castelo de Hohenklingen. Ele foi erguido no ano de 1200 para proteger a mansão feudal de saqueadores e revoltas camponesas. O castelo também desempenhou um papel importante na Guerra da Suábia, de 1499, e serviu como um posto avançado na Segunda Guerra Mundial. Durante muitos anos, Hohenklingen não recebeu nenhuma oferta e foi ameaçado de destruição, mas hoje abriga um famoso hotel com vistas espetaculares do rio abaixo. Conforme descemos o Reno, chegamos a Diessenhofen, uma cidade-mercado pequena comparada às outras cidades do Rio. Ela teve importância no século XIII sob a monarquia dos Habsburgos. Assim que a região começou a crescer, o povo daqui protegeu ferozmente o seu direito de se autogovernar dentro da República Helvética, que mais tarde veio a se tornar a Suíça moderna. Ligando as cidades de Diessenhofen e Geilingen está esta ponte coberta sobre o Reno. Construída em 1814, ela substituiu a sua antiga antecessora. Nos séculos XII e XIII, este cruzamento serviu como uma importante via para circular mercadorias entre o norte e o sul, e o pedágio coletado aqui era a principal fonte de renda das duas cidades. Viajando ao longo do rio, perto da fronteira alemã, chegamos a Schaffhausen, a cidade mais ao norte da Suíça. A cidade cresceu perto das Cataratas do Reno, uma imensa cachoeira para onde estamos nos dirigindo. A queda marcava o fim de uma viagem fluvial para os primeiros comerciantes e este era um bom lugar para desembarcar suas mercadorias. Então, com o tempo, um povoado se desenvolveu. Embora tenha sido as cataratas próximas que trouxeram a prosperidade para a cidade, a fortaleza de Munau é o seu indiscutível símbolo. Com 50 metros de diâmetro, paredes com 4 metros de espessura, cúpulas de artilharia escondidas no fosso seco e montadas sobre o ápice, o forte era bastante sofisticado quando foi construído em 1500, mas a única ação que presenciou foi durante as invasões napoleônicas de 1799. Depois, suas pedras foram furtadas para serem utilizadas na cidade que rapidamente crescia até que ela foi oficialmente protegida e restaurada. Mas a existência de Schaffhausen em si é totalmente atribuída às majestosas cataratas do Reno. Ao navegar rio abaixo, comerciantes e viajantes desembarcavam aqui por necessidade, mas muitas vezes permaneciam na cidade por longos períodos por opção. E este magnífico local é possivelmente uma das razões. As cataratas foram muito pouco modificadas desde então, incluindo pequenas e discretas rodas d'água e pontos de observação para turistas.
Muitas propostas de hidrelétricas e outras usinas perto das quedas foram aceitas em teoria, mas sempre tiveram a oposição ativa de figuras proeminentes da Suíça, assim como do público em geral. Tal é o desejo de manter a integridade desta maravilha natural. No entanto, existem alguns que prestam suas homenagens a este monumento nacional de outras maneiras além de visitá-lo e admirá-lo. Em 1999, as cataratas foram navegadas com sucesso pela primeira vez na história por um praticante de caiaque, uma façanha ousada que desde então custa uma multa de $5.500. É a profunda tradição de respeito entre o homem e a natureza que tanto caracteriza a paisagem e a identidade da Suíça, que faz com que estas poderosas cataratas sejam o lugar perfeito para terminar esta viagem.